E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui no canal, né? Hoje eu vou fazer a integração do controlador Y39 da Coel, que é um controlador normalmente utilizado em refrigeração e também em sistemas congelados, tá? A gente vai fazer essa integração por meio da porta TTL, que é essa portinha lateral aqui, que tem todos os controladores da Coel. E a gente vai integrar com uma placa de desenvolvimento, né, normalmente utilizada em protótipos, que é o Node MCU. E aqui a gente tem um chip ESP8266, que é um chip Wi-Fi, tá bom? E aí a gente vai utilizar o protocolo Modbus RTU desse controlador para fazer a comunicação entre os dois sistemas. E aí a gente vai fazer um exemplo prático de IoT, né, sistemas comunicados pela nuvem, utilizando uma nuvem padrão chamado ThingSpeak da MathWorks, tá bom? A gente vai mostrar como faz essa integração e a comunicação à distância, beleza? Vamos lá! Então pessoal, vamos lá? Esse vídeo então é destinado àquelas pessoas que querem começar nesse ramo de comunicação remota, IoT, Indústria 4.0, né? Eu vou mostrar para vocês que o controlador da Coel ele já é preparado para esse tipo de aplicação, tá? Por conta da porta de comunicação e também do protocolo aberto desse controlador. Então a gente vai conseguir fazer uma comunicação remota com ele utilizando somente esse chip, né? Essa placa de desenvolvimento, que é o Node MCU com o ESP8266, tá bom? A gente vai fazer a programação dessa plaquinha, eu vou mostrar a biblioteca que é necessária para fazer essa comunicação entre os dois dispositivos. Eu vou disponibilizar essa biblioteca também para vocês, tá bom? E aí vocês vão poder fazer em casa essa mesma integração que eu vou fazer aqui. Depois eu vou usar um exemplo de uma cloud gratuita, né? Existe uma conta gratuita, e aí a gente vai fazer a integração desse sisteminho ao Wi-Fi, mandando para essa cloud, e a gente vai recuperar dados de temperatura e setpoint, por exemplo, tá bom? Esse protocolo aqui do Y39 é o mesmo do Z31 e do Z31Y, que são outros controladores de refrigeração da Coel, tá? Eu também vou disponibilizar esse protocolo para vocês, porque é muito fácil você encontrar esse controlador no mercado, fazer a aquisição dele, e aí vocês vão poder fazer esse mesmo exemplo aí na casa de vocês. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai dividir esse vídeo aqui em basicamente 3 partes. A primeira parte, que eu vou mostrar como que faz a conexão elétrica, né, entre o controlador com a placa, tá? Depois a gente vai baixar o software e vai mostrar como funciona a parte da biblioteca e como que é o código para fazer a integração desses dois dispositivos. E a última parte desse vídeo, a gente vai colocar o código exclusivo da comunicação para a nuvem. E aí a gente vai fazer a conexão com o roteador da nossa casa, tá? Com o SSD e a senha. O SSD é o nome da rede, tá? Que normalmente aparece aí quando você vai procurar uma rede Wi-Fi. Então é o nome da rede, a senha, a gente vai conectar no roteador e aí vai começar a transmitir esses dados de temperatura para a nuvem. E a gente vai abrir a página da nuvem para ver os dados lá, beleza? Então vamos começar? Vamos lá então. Aqui na conexão elétrica, basicamente o que a gente tem? Eu não conectei a parte da potência, né, que se conecta nesses pinos daqui de 1 até 5, somente conectei a alimentação do Y39 nos pinos 7 e no pino 8. Não sei se vocês conseguem ver aqui, tá? Vou tentar focar um pouco melhor. Pinos 7 e 8, alimentação. E aí, a conexão dos sensores a gente vai fazer nos pinos 9, 10 e 11, tá? O 9 e o 10 fica como sensor ambiente, e o pino 9 e 11, sensor do evaporador. Nesse modelo Y39 é um controlador para congelados, então normalmente se utiliza a sonda do evaporador para fim de degelo, tá bom? E aí fica a parte do Y39 em si, as funções dele, a gente deixa para um próximo vídeo, tá? Basicamente essa é a conexão elétrica, então você junta uma das pernas do sensor, uma de cada uma, né? Jampeia elas e conecta no pino 9, tá? Aqui. E a outra
né, o sensor preto aqui no caso seria o sensor ambiente, então ele conectaria a outra perna no pino 10, e o sensor cinza seria o do evaporador, o outro pino aqui no 11, tá bom? E aí a gente faz a conexão elétrica desse controlador, né, com sensores e alimentação. E aí para a porta de comunicação, eu vou deixar um esqueminha elétrico aqui no vídeo também do que são cada pino aqui da porta de comunicação, tá? Mas para a comunicação com o Node MCU, a gente precisa de 3 pinos somente, que é o RX, o TX e o Ground, a referência. Então tá. O que são esses pinos? A gente vê aqui que, não sei se vocês conseguem ver, que eu vou tentar focar bem, cada fio desses tem uma cor, são 5 fios. O que a gente vai utilizar aqui é o fio azul, o marrom e o vermelho, tá? Beleza, vamos para essa outra ponta aqui que fica mais fácil de ver. O azul, aqui eu também conectei um fio azul, ele está indo diretamente no pino RX do Node MCU. Então, esse caso aqui, esse pino seria o pino TX do controlador. Então sempre é TX com RX. O TX do controlador indo para o pino RX do Node MCU, tá? O pino vermelho é o outro pino da comunicação. Então aqui o vermelho ele está entrando no TX do Node MCU, tá? O TX do Node MCU seria então o RX do controlador Y39, tá? Dessa porta de comunicação. Sempre TX com RX. E aí a referência aqui que está no pino marrom, eu coloquei aqui em laranja para a gente conseguir enxergar melhor. Eu coloquei ele num pino de referência do Node MCU, tá? Eu coloquei nesse pino G aqui. Beleza? Então, beleza. Basicamente, essa é a comunicação que a gente precisa fazer, né? A comunicação elétrica entre os dois dispositivos. E aí, a alimentação do Node MCU é muito simples. É um cabo USB, que é o mesmo que usa para programar o Node MCU, né? Para descarregar o software dele. E aí a gente vai usar o ambiente do Arduino, a plataforma IDE do Arduino, para a gente configurar esse Node MCU, tá? Depois que a gente descarrega o software, aí é possível tirar esse pino, essa alimentação aqui e colocar ele numa fonte tradicional aí de celulares para alimentar essa placa e deixar ele não conectado no computador, né? Deixar ele alimentado pela rede da sua casa. Beleza? Então essa é a conexão elétrica, agora a gente vai partir para a parte do software. Vamos lá? Bom, continuando aqui, a segunda parte a gente vai instalar o software, né? O software IDE do Arduino, para a gente fazer a programação. Então, primeira coisa, vamos abrir aqui o navegador, digitar Arduino, e a gente pode colocar IDE, tá? Arduino Software, vou entrar aqui. E aqui você já vai ter o link para fazer o download, tá bom? Então, vamos ver aqui. Aqui provavelmente Windows 7 ou no mais novo. Clicou, só download, e aqui você já vai ter o download do software, beleza? Ótimo. Depois que você faz a instalação do software, que é basicamente sempre next, né? A gente vai abrir o software do Arduino, no caso o meu está instalado aqui. E aí a gente vai ter que instalar a placa, né, o Node MCU, para que a gente possa fazer a programação correta nessa placa de desenvolvimento. Então o que a gente tem que fazer agora essa daqui é a IDE do Arduino. A gente vem aqui, ferramentas, e vamos em placa, gerenciador de placas, tá? Vamos clicar aqui, e aqui você tem uma ferramenta de busca. Você vai colocar ESP8266, tá? E aí você vai encontrar essa biblioteca já toda pronta, e também os drivers para descarregar na placa, né, do ESP8266, que é basicamente o chip que tem ali na nossa placa, tá?
E aí ele já vem com todos os modelos de placa que utilizam esse chip, ESP8266. E aí o que a gente tem que fazer é instalar. No caso, a minha placa já está instalada, né? Vocês vão clicar aqui em instalar e aí automaticamente ele já descarrega tudo, tá bom? Depois que você descarregou essa parte, ele vai abrir toda essa parte aqui de opções para você fazer a configuração, tá? A placa que a gente vai utilizar, você vai vir aqui em placa, Arduino AVR Boards, ESP8266, e vai selecionar esse aqui, ó, Node MCU 1.0 ESP-12E modo. Esse daqui é correspondente ao Node MCU que eu tenho aqui, tá? Se você tiver um outro modelo de Node MCU ou de placa com ESP8266, você seleciona aqui por meio dessas opções, tá bom? Beleza. Então, basicamente depois disso, a única coisa que você vai ter que configurar é aqui em ferramentas e a porta de comunicação, tá? Quando você conecta o USB no seu computador, ele automaticamente já vai disponibilizar aqui a porta de comunicação que você vai ter que selecionar. Então você vem aqui em porta e seleciona essa daqui. No caso, na minha máquina é a COM3. Então, estou utilizando a COM3 para fazer a comunicação com a minha placa. Depois disso, a gente já está pronto para descarregar o software, beleza? Então, beleza, pessoal. Depois disso, eu vou ter aqui 2 arquivos que eu já tenho criado, né? Eu vou disponibilizar isso também no link para vocês baixarem. Eu vou ter aqui o primeiro exemplo, Modbus Master original. Como que a gente vai trabalhar agora? A gente precisa instalar uma biblioteca que se chama Modbus Master, ok? Essa biblioteca, Modbus Master, ela vai ser utilizada justamente para que a placa Node MCU seja o master e o nosso controlador Y39 seja o slave. Sempre numa comunicação conforme o protocolo Modbus, você precisa de um master e de um slave, né? Ou mestre e um escravo, tá? Nesse caso, a placa ESP8266 vai trabalhar como mestre e o controlador Y39 vai ser o escravo, tá? Então a gente vai ter que instalar uma biblioteca de Modbus Master para que a gente descarregue no ESP8266, né, no Node MCU, e ele vire o master para poder fazer as perguntas para o controlador e o controlador responder, por exemplo, com a temperatura. Então, o Node MCU ele vai perguntar pelo endereço do Modbus, no endereço de temperatura, e o controlador vai responder com o valor dessa temperatura. Tá bom? Então, a gente vai primeiro instalar a biblioteca Modbus Master, ok? Então, beleza, pessoal. A biblioteca Modbus Master, ela tá aqui, tá? A gente teve que modificar essa biblioteca justamente para ter algumas particularidades do protocolo Modbus do controlador Y39 que precisaram ser adequadas, tá? Então, eu modifiquei essa biblioteca justamente para poder se comunicar com a linha de controladores da Coel. E essa biblioteca vai funcionar tanto para a linha de resfriados quanto para a linha de processos. Então a gente pode comunicar com o seu Y39, Z31, X34, com KM3, com KM1, KM5, K48, toda a linha de controladores de temperatura da Coel, como trabalham com Modbus RTU, vão poder ser utilizada essa biblioteca para a gente comunicar, tá bom? Como que funciona a instalação da biblioteca? Existe o método pelo software, mas existe o método mais simples, que é pegar essa pasta inteira, copiar ela, tá? E a gente vai abrir aqui em Documentos e Arduino, onde normalmente fica instalada a biblioteca. E aí, dá um Ctrl V aqui. E aí você copia essa pasta para cá. E essa pasta basicamente já está instalada a biblioteca Modbus Master. Não tem muito segredo para instalar a biblioteca, tá? E aí, a gente vai abrir agora o exemplo justamente para comunicar e ler uma temperatura do controlador. A gente vai ler a temperatura PR1, beleza? Então a gente tem esse exemplo aqui, Modbus Master original. Vou abrir aqui. Beleza, estou com o software aberto aqui.
Então, esse código aqui, ele faz justamente a requisição, né? Ele pergunta para o controlador no endereço correspondente à temperatura do sensor 1 e o controlador vai responder. Eu vou passar aqui para dar uma ideia do como que está esse código, tá? Então, na primeira linha, a gente tem a declaração da biblioteca. Então, a gente tem que chamar a biblioteca Modbus Master, ok? Essa parte aqui é mais para quem entende do código do Arduino, tá, pessoal? Modbus Master Node, eu vou declarar aqui um objeto, eu vou chamar ele de Node, tá? E aqui no Void Setup, eu vou configurar a taxa de comunicação, que é sempre 9600 para os controladores de refrigeração, tá, da Coel. Já na linha de processos você pode alterar essa taxa de comunicação para 19.200 ou 38.400 baldes por segundo, tá bom? Mas aqui na linha de refrigeração, que é Z31, Z31Y, Y39, vamos trabalhar com o padrão que é 9.600 baldes por segundo, tá? E aqui depois desse código a gente tem node begin, que aí eu vou definir que o slave dele é número 1, então na linha de refrigeração também, por padrão, a gente tem esse slave como 1, né? Ele vem de fábrica nessa forma, e aí vão abrir a comunicação serial, tá? Aqui no void loop, aqui já está a parte do código, em que a gente vai utilizar para fazer a requisição para o Y39. Aqui tem um código bem simples, tá? Só para mostrar passo a passo o que foi feito. Aqui tem 4 variáveis declaradas, uma que é uma variável de resultado, 2 words, que como o controlador ele recebe 2 partes da informação no dado de temperatura, ele vai ter uma parte que é os bits mais significativos e os bits menos significativos, que eu vou chamar aqui de high byte e de low byte. Muitas vezes eles vêm na ordem trocada, então eu preciso fazer a troca da ordem dessas palavras para poder ler corretamente no método decimal, tá bom? E depois uma variável que aí sim eu vou transportar essa informação em decimal, né, para um número inteiro, 16 bits, que eu vou chamar de PR1, que é, na verdade, probe1, que é o sensor 1, tá? Aqui é um exemplo bem simples de como puxar a informação do controlador. Então, o que a gente faz aqui? Tem uma função que chama Read Holding Registers, que é basicamente a leitura de registradores tipo holding, tá? Todos os controladores da Coel trabalham com esse tipo de registradores. Então, quando você vai fazer a leitura de uma das variáveis, você vai sempre procurar Holding Registers e depois o endereço correspondente à variável que você quer ler, tá bom? Então, o que a gente quer aqui? Nessa variável result, eu vou pegar toda a informação que voltou da minha requisição no endereço do controlador, iniciando do 200 em hexadecimal, e eu vou ler aqui 2 palavras. No caso, eu poderia ler só uma, que eu só vou pegar a informação da primeira palavra. Mas aqui eu estou lendo 2 para a gente fazer já um exemplo seguinte, tá bom? Beleza. Aqui a gente tem uma lógica condicional, né? Então, se o resultado tiver como sucesso, a palavra voltar como sucesso, quer dizer, sucesso no recebimento da leitura, aí eu vou dividir a palavra da informação realmente do número, né, da temperatura, em low byte e high byte. Quer dizer, eu vou separar o byte superior do byte inferior. Tá bom? Mais significativo do menos significativo. E eu vou inverter a ordem porque eu recebo a informação com os bytes trocados. Então aqui, essa linha de código, eu inverto a ordem do byte superior com a do byte inferior. E eu estou dividindo, eu faço essa conta de divisão por 10 porque no caso do controlador eu estou com ponto decimal configurado. Então eu só vou fazer isso porque eu estou com um ponto decimal, então teoricamente ele não viria essa informação completa com o ponto decimal. Então, um exemplo, se ele me voltasse 25 graus, ele estaria voltando 25,0, quer dizer, 250. Aí eu precisaria dividir por 10 para ler corretamente o valor 25. Tá? E aqui a parte de baixo eu vou só printar, né? Printar significa mostrar no meu monitor serial algumas informações. Então aqui é um caractere vazio, então eu vou sempre pular uma linha. Depois
eu vou escrever low e eu vou plotar o valor do low byte, depois eu vou colocar high, vou plotar o valor do high byte, tá? E depois eu vou colocar PR1 e plotar o valor já da informação correta na leitura que a gente está habituado, tá bom? Se, por exemplo, aqui voltando essa condicional, se não voltar como sucesso, o resultado não voltar como sucesso, eu vou printar o valor erro na tela. Depois eu vou dar uma espera de 1000 milissegundos, que é um segundo, para fazer toda essa requisição novamente. Então ele vai ficar nesse loop eterno aqui, puxando as informações e fazendo toda a inversão dos bytes e plotando na tela. Então a gente vai ver na tela um espaço, low byte e o valor dele, high byte e o valor dele, PR1 e o valor dele. Depois pula de novo uma linha e começa essa sequência de novo, tá bom? Como funciona agora a parte de descarregar no controlador? Para descarregar no controlador, uma informação muito importante. Tire os pinos TX e RX do módulo NodeMCU. Isso porque o USB utiliza o mesmo barramento de comunicação serial. Então, quando você for descarregar o software, retire os pinos de TX e RX, né, que está conectado no controlador, para que não interfira na comunicação, senão quando você for descarregar o software vai dar erro de comunicação, tá? Então vamos primeiro compilar esse software, primeiro preciso compilar esse software para ver se não tem nenhum erro de lógica ou digitação, e aí eu clico nesse Vzinho aqui, nesse tique, e aí ele vai compilar todo o meu código aqui, esse código inteiro, tá? Vamos esperar um pouquinho. Beleza, o código foi compilado, então ele voltou. Essas linhas em branco quer dizer basicamente que a compilação foi sucesso, tá? Depois disso, a gente vai descarregar no NodeMCU. Então a gente vai usar essa flechinha aqui que está escrito carregar, tá? Só que lembrando, tire os pinos de TX e RX primeiro, depois aperte o pino carregar, tá? Se na ferramenta e essa porta de comunicação não tiverem na porta correta, ele vai dar um erro também, tá? Aqui ele compilou de novo e agora ele já está descarregando e mostrando as porcentagens de descarregamento, beleza? Então vamos esperar dar o 100%. Eu vou abrir um monitor serial para a gente acompanhar as informações que estão trafegando aí na linha de serial dele, beleza? Carregou aqui o software. Agora eu vou abrir o monitor serial aqui. Tá vendo que agora tá dando um erro. Isso porque eu não tô com a linha de serial aqui, porque eu tirei para fazer o descarregamento do software, né? Eu vou voltar agora, tá? O TX e o RX. E se os pinos estiverem corretos, agora ele já voltou a comunicar com o Y39. Com isso, a gente já tem a informação aqui de leitura do controlador. No caso, eu estou com 17 graus, tá? Eu vou segurar aqui o sensor 1 para aumentar essa temperatura. Tá vendo que ele está aumentando aqui, certo? Beleza. Aqui a gente utilizou o primeiro endereço aqui para leitura seria o 200 em hexa. Mas da onde eu tirei essa informação de 200 em hexa? Basicamente eu tenho que abrir o protocolo Modbus. Eu tenho aqui o protocolo Modbus desse controlador e por aqui a gente vai se orientar, bom? Então esse daqui é o protocolo Modbus do Y39, do Z31 e do Z31Y. Eu vou disponibilizar essa biblioteca para vocês baixarem também. Aqui explica toda a parte de comunicação, quando se utiliza RS-485, o formato das palavras, a função que faz a leitura, a função que faz a escrita. Para quem já é um pouco mais aprofundado no protocolo Modbus, vai entender tranquilo toda
essa parte mais técnica, né? E aqui já começa a listagem dos endereços. Então, a gente tem aqui o primeiro endereço, PR1. PR1 está no endereço 200 em hexadecimal, que foi justamente aqui o endereço que foi utilizado para leitura da temperatura 1, tá bom? Depois disso, eu tenho o endereço PR2, que é a leitura do sensor 2, e aqui outras informações, por exemplo, DP, que é o ponto decimal, se tem ou não tem, se eu tiver um sensor 3, que o Y39 também pode ter um sensor 3, esse endereço 203 vai ler o sensor. Depois disso, LT e HT, que são os mínimos e máximos de temperatura do sensor 1, que o controlador armazena. E depois a gente vai ter vários outros endereços, por exemplo, status de controle, se ele está desligado, em controle ou em degelo, situações de alarme, aqui cada bit dessa palavra é uma situação diferente, então você vai ter erro de sonda 2, erro de sonda 3, se ele está no retardo na inicialização, se está em alarme de máxima, alarme de mínima temperatura, alarme de porta aberta, ou simplesmente um alarme externo. Situação da entrada digital, por exemplo, se você conecta uma entrada digital em um sensor de porta, né, um fim de curso de porta, aqui você vai conseguir identificar o status dele, se a porta está aberta ou fechada. Com isso você consegue fazer muitas funções, tá bom? Aqui o OT é o endereço da saída de refrigeração do controlador. Normalmente a gente está lendo a saída do compressor, né, então a saída 1 dele. Então aqui a gente consegue capturar se o status dele está 0 ou está 1. DF, status de defrost ou de degelo, também é a mesma coisa. Status de ventilador do evaporador, status da saída auxiliar. E aqui a gente tem muitas outros endereços que podem auxiliar em algum projeto de vocês, tá bom? Depois disso, a gente tem a área de comandos, né? Então o controlador ele tem uma área específica para você mandar fazer alguma coisa nele. A gente tem aqui comando para ciclo contínuo, você manda 1 ou 0 para ele entrar em ciclo contínuo, comando de degelo, comando para fim de degelo, comando para ativar ou desativar a saída que está configurada como auxiliar, colocar o controlador em standby, voltar o controlador para refrigeração, reset das temperaturas mínimas e máximas que ficam armazenadas e dar um ok em alarmes. Por exemplo, se tiver algum alarme em funcionamento, né, ativo, esse endereço ele vai desativar o alarme, tá bom? E aqui já basicamente a lista de parâmetros do controlador. E aqui você tem o endereço individual de cada um deles e os valores que ele aceita, né? Então você pode configurar todo o controlador pelo protocolo Modbus dele, tá bom? Então desde setpoint mínimo, máximo, valor do setpoint, configuração de offsets, função das entradas digitais, diferencial de controle, configuração do degelo, configuração de alarmes de temperatura, função de saídas, tudo isso é possível configurar por meio do protocolo de comunicação dele. Beleza? Então, agora voltando para o exemplo aqui, eu vou voltar aqui para a área de leitura. Eu vou ler agora, eu vou adicionar nesse código a leitura do sensor 2. O que a gente tem que fazer aqui? Eu vou replicar esse PR1 aqui embaixo, Ctrl C, Ctrl V, e vou transformar ele em PR2, ok? Beleza, PR2 está aqui. E aí eu vou fazer uma jogada para pegar a resposta e fazer o mesmo procedimento aqui para inverter os bits, tá? Vou pegar aqui embaixo de novo, só que agora eu vou pegar da outra palavra, porque eu estou puxando duas palavras, aqui eu estou lendo a primeira e aqui eu estou lendo a segunda palavra. Eu vou pegar esse código aqui, vou colocar o PR2 que eu acabei de criar aqui também.
E agora eu vou jogar PR1 e vou ler também o PR2. Tá bom? Uma alteração bem simples no código para que eu possa ler tanto o PR1 quanto o PR2. Vamos compilar e vamos jogar no controlador. Já vou tirar aqui o TX e o RX do Node. Ok? Compilou certinho. Vou descarregar no controlador. Oh, desculpa, no Node MCU. Beleza, já conectou. Agora já conseguimos ver a porcentagem dele de conclusão. Beleza, e vamos abrir o monitor serial. Acho que ele já está aberto até. Vamos limpar tudo aqui. Erro, porque não está conectado o TX e o RX. Então vamos voltar aqui. RX. E agora a gente tem PR1 e PR2 na tela, tá bom? Vou segurar o sensor 2 agora. Vamos ver ele subindo. Beleza. E agora vou segurar o sensor 1. Vamos ver o PR1 subindo. Beleza? Então aí um exemplo bem simples de integração com o Node MCU. Essa foi a primeira parte, né? Então a gente comunicou o Node MCU com o controlador Y39 e agora a gente vai para a segunda parte, que é integrar isso com uma nuvem gratuita que a gente pode encontrar aí no mercado. Beleza? Vamos lá. Então beleza, pessoal, a gente já sabe como conectar o controlador no Node MCU, puxando as informações de acordo com o protocolo, e agora a gente vai pegar as informações e jogar isso para a nuvem, né, que é o objetivo de algum sistema IoT com monitoramento remoto, tá bom? A gente vai usar uma cloud, que é uma cloud de mercado, né, que se chama ThingSpeak, que é da MathWorks. Vamos entrar na página dele aqui, é essa daqui, thingspeak.com. Tá bom? Primeiro a gente tem que criar uma conta, tá? Vocês vão criar uma conta dele e vão entrar, aí vocês vão abrir uma página exclusiva da sua conta, tá bom? Eu vou entrar com a minha conta aqui e vou mostrar para vocês a interface. Beleza, pessoal? Essa daqui, eu tô logado na minha conta, né? Essa é a página principal, tá? Eu vou criar um canal de comunicação para mostrar como se faz tudo do zero, tá bom? Vamos aqui em meus canais aqui. Vamos criar um novo canal, New Channel. Eu vou mostrar, vou criar um nome, vou colocar aqui Node MCU underline vídeo, por exemplo, assim, tá bom? Aqui na descrição, este é um exemplo de comunicação com a... Escrevi errado aqui. Comunicação com a nuvem e controlador Y39 da Coel. Beleza? Aqui eu vou transportar duas variáveis. Uma que vai se chamar sensor 1 e outra que vai se chamar sensor 2. Aqui eu posso colocar qualquer nome, tá? E até 8 caracteres, 8 entradas aqui de informação. Beleza? Por enquanto, eu não vou colocar mais nada para cá. Só vou salvar o canal. E aqui, ele já me cria dois gráficos, né? Automaticamente, essa daqui é a página do canal que eu acabei de criar, Node MCU, _vídeo. Tá bom?
E aqui no Private View, nessa aba aqui, seria a interface que ninguém tem acesso a essa página. Eu poderia criar uma Public View e aí todo mundo poderia acessar as informações que eu jogasse aqui. Aqui na Private View, já está prontinho para receber as informações e plotar aqui, tá bom? Eu vou só criar aqui duas outras janelas. Eu vou criar Add Widgets e eu vou criar um display numérico. Vou colocar aqui sensor 1. Ele vai corresponder à leitura do field 1. Intervalo eu vou colocar 15 segundos. Vou deixar 15 segundos que acho que é o mínimo mesmo. E aqui graus Celsius. Tá bom? Criado aqui. Vou criar o próximo. Mesma coisa. Só que aqui eu vou colocar o field 2 e aqui eu vou escrever sensor 2. Opa. Sensor 2. Mesma coisa. Inteiro. 1. Beleza. Estou com as duas informações aqui. Só que eu não configurei nada para jogar as informações para cá. Tá vendo que eu tenho 0 entradas nesse canal. Para jogar as informações nesse meu portal, eu preciso de uma chave, que é essa API Case. Bom, eu vou clicar aqui. E para eu linkar a informação, eu jogar a informação do NodeMCU, eu vou precisar dessa chave aqui, que é a Write API Key. Tá bom? Vou jogar essa tela para o meu lado e vou abrir o exemplo, que é o código do Arduino, para jogar as informações para cá. Eu vou descarregar esse código no NodeMCU, tá bom? Jogar essa tela para cá. Beleza. Nesse código do Arduino, eu vou explicar passo a passo aqui. Essa parte aqui não preciso. A primeira linha é igual ao do outro exemplo, a segunda linha também. E aqui entra a parte do Wi-Fi, tá vendo? Eu vou incluir a biblioteca ESP8266Wi-Fi.h e aqui são as variáveis que eu vou precisar colocar para comunicar direitinho com a nuvem. Então, API Key, escrevo Write API. É justamente essa daqui. Vou copiar essa chave e vou colar aqui. Bom? Beleza. Aqui, SSD é justamente o nome da rede Wi-Fi, porque o NodeMCU ele vai precisar se conectar no Wi-Fi da sua casa. E aí você vai colocar a senha do Wi-Fi aqui embaixo também. Bom, vou colocar aqui, nesse exemplo, o da minha casa, né? Eu estou fazendo esse exemplo aqui de casa. Vou colocar aqui. Aqui no caso, vamos ver se eu escrevi certinho, né? Aqui, ó, IDE underline 24G. E a senha eu vou colocar aqui também. Beleza? Isso daqui é igual da casa de vocês, tá bom? E aqui o resto eu não preciso alterar nada. Beleza. Aqui, variáveis globais, eu vou declarar PR1, PR2, Data1 e Data2. Depois a gente vai explicar direitinho para que servem esses dados aqui. Aqui na configuração do setup, eu tenho a abertura da comunicação serial em 9600 igual ao outro, Node Begin 1 serial igual ao outro. Wi-Fi Begin, aqui já aparece a parte do Wi-Fi. Então aqui ele vai abrir a conexão e vai ter com o nome do seu Wi-Fi e com a senha do seu Wi-Fi. E aí você vai conectar ele no roteador da sua casa, tá bom? Aqui algumas mensagens, conectando. Se der certo, ele vai aparecer Connected, aqui. Na verdade, se conectado. Se der sucesso na conexão, ele vai aparecer Wi-Fi conectado. Tá bom? Aqui eu tenho uma outra lógica, que se chama Atualiza Modbus. Então aqui eu tenho algumas variáveis que são semelhantes àquela que a gente tem no outro exemplo, né? Low byte, high byte. No caso eu coloquei para a palavra 1 e para a palavra 2, sensor 1 e sensor 2. Então aqui é basicamente a mesma coisa. Vou ler Holding Register no endereço 200 em hexa, duas palavras. Tá bom? Aqui eu vou fazer o tratamento para a primeira, né? O primeiro sensor. Justamente aqui eu estou fazendo a leitura, invertendo os bytes.
E aqui a única diferença é que eu estou transformando o PR1 em float e jogando aqui no data1. E aqui eu estou dividindo ele por 10 para fazer o ponto decimal. Mesma coisa para o data2, tá? Que aí no caso seria o sensor 2. E aí se der algum erro de comunicação, aparece a palavra erro Modbus na tela também, tá? Depois disso, entra numa lógica do ThingSpeak, que aqui eu vou jogar as informações para a nuvem, para essa nuvem aqui, tá bom? O que eu vou precisar? Field a ser enviados, quer dizer, eu vou criar uma palavra aqui, e essa palavra que vai ser enviada para a nuvem, tá? E aqui é uma sequência de comandos que eu preciso criar para jogar esses dados para a nuvem. Depois disso, eu vou printar na tela, né? Vou colocar na tela os dados 1 e dados 2, só para a gente indicar que valor que está sendo enviado para lá, e a parada do Node MCU Client. Toda essa parte aqui de lógica é um algoritmo que é justamente que serve para jogar as informações para essa nuvem, tá? Cada nuvem vai ter um jeito específico de você fazer isso. E aí no loop, aqui embaixo, eu vou ter rodando atualizar o Modbus, que eu vou capturar as informações do controlador, e depois, com essas informações, eu vou criar a palavra e jogar para a nuvem. E aí eu vou receber essa palavra para cá, tá bom? Vamos compilar isso daqui. Vocês podem ver que desse lado eu não tenho nenhuma entrada de informação ainda, tá? Isso daqui é atualizado em tempo real, tudo bem? Beleza, já vou tirar os dois pinos TX e RX da comunicação com o controlador para poder descarregar o software. Beleza, compilação saiu sem nenhum erro e eu vou jogar ele pro Node MCU. Deixa eu abrir já. Ah não, eu não consigo abrir porque a porta está ocupada, né, com 3. Ele está descarregando. Depois que ele descarregar, eu vou abrir a porta, o monitor serial, para a gente ver as informações. Beleza, monitor serial. Conseguiu conectar no meu Wi-Fi. E agora está dando erro Modbus porque eu não voltei os pinos TX e RX. Vamos voltar para cá. Acabei de voltar os pinos TX e RX e agora a gente já está lendo as informações para cá. E agora em tempo real vocês conseguem ver as entradas dele já na plataforma. Tenho 2 entradas. Deixa eu ver os valores, se tá tudo... Ah, ele entrou 0, porque antes ele estava com 0 na entrada, né? Vamos esperar um pouquinho para... Ah, agora ele já começa a mostrar os valores de PR1 e PR2. Vamos ver se está certo, 18.2, 19, 17.9, e é isso aqui que está acontecendo no monitor serial também. Beleza, pessoal? Aqui eu acho que eu consigo colocar um ponto decimal. E aqui eu consigo colocar um ponto decimal também. Olha que legal. E aqui a gente já tem as 2 informações. Vamos esquentar um pouco os 2 sensores. O sensor 1 já atualizou. O sensor 2 agora, estou esquentando ele um pouco aqui. Já começa a atualizar também. Beleza, pessoal? Essa plataforma é legal porque além dela ser gratuita, né, ela tem uma limitação de pontos também, mas é bastante grande. Então, para quem quer testar essa solução, é legal criar uma conta aqui e testar.
Ela tem bastante recurso e tem até aplicativos para você linkar com essa página usando o endereço do canal, outras coisas também. Aqui só para efeito de curiosidade, você pode criar visualizações, gráficos MATLAB, comparação, exportar os dados em Excel, no formato .csv, né? E aí você tem uma primeira aplicação de junção do controlador da Coel com uma plataforma aí em nuvem, que é uma cloud. Bom, esse foi o exemplo de hoje. Se vocês gostaram aí, dá um like no vídeo e indique o canal para todo mundo aí, para se inscreverem. Beleza? Até mais, pessoal.